Hello! E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês uma história de como eu superei a minha maior dificuldade na época que eu tava estudando inglês, né, fazendo o curso de inglês. Mas antes, basicamente, eu preciso explicar como que eu comecei a estudar e falar um pouquinho sobre como que eu percebi essa dificuldade, né? Bom, na época de escola, ensino fundamental, eu já, como posso dizer, depois das aulas do colégio, o meu professor de inglês lá da escola mesmo, ele dava meio que um curso de inglês dentro do colégio, logo quando acabavam as aulas. Então, sei lá, elas acabavam meio-dia e alguma coisa, e aí desse horário pra frente, durante 1 hora, eu fiz um cursinho com ele, na época que eu era criança mesmo, 10 anos, alguma coisa assim. E isso durou uns 2 anos, vamos pôr mais ou menos essa data, acho que foi isso, uns 2 anos. E logo após isso, eu comecei a estudar inglês numa escola de inglês, normal, numa escola de idiomas, né? E aí eu já era adolescente, comecei no livro de adolescente, e uma coisa curiosa é que as aulas tinham sempre lição de casa, e a lição de casa tinha sempre o exercício de listening, que é o exercício para praticar a audição. Listening é audição, escutação, escutamento, qualquer coisa nesse estilo. E era muito complicado pra mim. Mas quando eu digo muito complicado, é realmente um absurdo de complicado. Porque durante a aula a gente praticava de um jeito, sabe? Em um ritmo. E na hora do listening, o negócio vinha num ritmo muito mais acelerado, muito mais rápido e até com um ritmo diferente, sabe? Eu quero dizer assim, por exemplo, na aula a gente falava I like to eat pizza. Eu gosto de comer pizza. I like to eat pizza. De boinha, tranquilinho. Na lição do listening, o áudio não falava assim. Ele falava em 1000 por hora, juntando tudo. Então saía algo como I like to eat pizza. E aí era complicado. Porque até por um bom tempo, alguns anos, não tinha caído a ficha que o exercício do listening, da lição de casa, ele praticava exatamente o conteúdo da minha aula. Então, se eu estava na aula 3, ia cair o conteúdo da aula 3. Se eu estava na aula 57, ia cair o conteúdo da 57. Os verbos, vocabulário e principalmente as expressões. Mas enfim, isso não é algo que me ajudou muito, porque eu demorei muito para descobrir. Quando eu descobri, eu já estava mais tranquilo com relação à minha habilidade auditiva, com relação ao meu listening. E o que me ajudou, na verdade, a melhorar o listening foi algo um pouco fora do que parece que vai ser, sabe? No geral, para praticar a audição, a ideia é simples, vai ouvir, né? Pega algo escrito e ouve o que você tá vendo escrito, né? Assim você vai assemelhando melhor os sons e tudo mais. Só que, pra mim, isso não ajudou muito. Claro que depois de um tempo, eu fui percebendo esse tipo de exercício e fui praticando com ele também. Mas pra mim, o que me ajudou muito foi mudar o ponto de vista. Pra melhorar o meu listening, eu fiz o contrário. Eu pratiquei o meu speaking, eu pratiquei a minha fala. Porque eu percebi que eu conseguia entender os sons. Aquele negócio de I like to eat pizza. Eu entendia I like to eat pizza. E era isso que eu escrevia na lição. I, que é eu, né? Like to, sei lá o que era o like to, eat pizza, comer pizza. E aí eu chegava na aula e falava, professor, que negócio é esse aqui que eu não tô entendendo de I like to eat pizza? E aí o professor falava, então, é que assim, na hora de falar like to, meio que o to vira um R, e aí vira um like to em vez de like to. E aí eu falei, ué, mas espera aí. Quer dizer que o problema não é meu ouvido, porque eu tô ouvindo certo, o problema é a fala. Eu não falo do mesmo jeito que o cara do CD tá falando. Então eu basicamente comecei a tentar imitar o cara do CD. Então eu comecei a me esforçar para falar rápido, vamos dizer assim, do mesmo jeito que vinha o som do CD. E esse falar rápido nada mais é do que praticar o que são os linking sounds. Linking sounds são os sons que se ligam. Link, de ligar, aí põe o ing no final, né? Linking sounds, os sons que se ligam.
E é esse um exemplo. Like to. Esse to geralmente fica com som de R. Like it, aí vira like it, I like it to speak English. Qualquer coisa assim, sabe? Não necessariamente precisa ser isso. Então eu comecei a praticar esse tipo de negócio. Claro, uma maneira muito fácil era só pegar o meu livro de estudo, né, do curso, ouvir o áudio e aí eu ia imitando o áudio, né, porque o áudio sim, das frases, dos textos, dos diálogos, ele tinha esse trabalho também. Ele também falava com os linking sounds, ele também falava juntando tudo. E aí depois de um tempo, eu percebi que tava legal, mas precisava melhorar um pouco mais. E aí vem a principal dica deste podcast, vídeo aula extra, vídeo aula, chame como quiser, que é o fato de que tem um momento que para você realmente melhorar, você tem que subir o nível do seu estudo, entende? Eu fiz algo um pouco inadequado na época, que eu não só subi, mas eu meio que pulei algumas etapas, eu pulei alguns degraus. Então, em vez de, vamos dizer que eu estava praticando no nível 3 de 10, sabe? E aí eu pulei direto pro 10. O mais legal, e que provavelmente teria dado mais resultado para mim, é eu ter ido melhorando devagarzinho. Mas o que eu fiz? Em vez de melhorar devagarzinho, aumentar o nível da minha prática aos poucos, que é o que costuma dar melhor resultado, eu não sabia disso, eu era aluno, eu não era professor na época, né? Então eu pulei logo pro nível mais hard que eu conhecia, e o nível mais complicado de velocidade de fala para eu praticar o meu listening era o Eminem. Conhece o Eminem? Hip hop? O rapper? Então, eu peguei as músicas do Eminem, peguei a letra e vamos tentar cantar igual o Eminem, né? Vamos tentar entender o que esse cara tá falando, vamos falar rápido igual ele, né? E na época foi muito importante para mim essa prática. Eu peguei a letra das músicas e eu ia, assim, como posso dizer, frase por frase, verso por verso, literalmente, verso por verso, uma frase por vez, praticando. Então ele falava, por exemplo, deixa eu pensar aqui em algum trechinho. Tinha uma música que eu não recomendo que vocês escutem, que se chama Crazy in Love. O problema das músicas do Eminem, é claro, é o excesso de palavrão, de machismo, enfim, violência. Na época eu não estava preocupado com isso, eu só estava preocupado com a velocidade da fala, né? Mas eu não recomendo ele, tem outros rappers mais legais. Mas vou comentá-lo, vou citar a frase dele do mesmo jeito, porque não tem palavrão. Então a ideia é, ele falava: Can't you see what you do to me, baby? You make me crazy, you make me act like a maniac. Que seria uma tradução tipo: você não consegue ver o que você tá fazendo comigo? Você me deixa doido, me faz agir como um maníaco. Tá bom, já não é muito legal que você viu que tem um maníaco aí no meio, né? Mas tudo bem. E aí ele fala: Can't you see what you do to me, baby? You make me crazy, you make me act like a maniac. Tá bom, já não é uma coisa muito legal, mas você percebe o ritmo? Ele junta as palavrinhas, ele fala um ritmo mais acelerado, e eu ia juntando pedacinho por pedacinho. Então eu não falava can't you see. A ideia é praticar os pedacinhos. Então eu ficava repetindo can't you see, 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 até eu conseguir juntar. Aí eu ia pro próximo. What you do? Can't you see 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 what you do to me? Can't you see what you do to me? Aí eu já juntava. Em vez de to me, virava o tal do Rumi. Can't you see what you do to me? Can't you see what you do to me? E aí ia indo. É esse tipo de prática que me ajudou muito. Então é claro, sempre com a letra, para eu poder ler, né? Se você for ouvir música em inglês, eu te aconselho muito o site genius.com, que seria Genius, com G de gato, genius.com. É um site incrível para letra de música, porque ele tem as anotações com o significado de alguns trechos que a gente não entende. E aí fui praticando, é claro, e com o passar do tempo, fui me acostumando com a voz do Sr. Eminem, e aí o ouvido foi ficando mais esperto também. Então a minha dica aqui é, o que eu tô querendo dizer com essa aula aqui? Que às vezes, se você tem dificuldade em uma coisa,
Claro, você pode praticar direto ela, mas vale a pena usar as suas facilidades para tentar alavancar a sua dificuldade, entende? Se o meu problema era a audição, eu dei um jeito de usar a fala, que é algo que eu tinha bem, ao meu favor para eu melhorar a minha audição. Ou seja, a partir do momento que eu consegui falar mais rápido, também era mais possível para mim entender quando alguém falava mais rápido comigo, entende? Meu problema não era entender os sons, e sim entender literalmente as palavras sendo usadas no contexto. E aqui fica a minha dica: se você gosta de assistir séries, assistir filmes, anime, ouvir música, então sempre acompanha junto com a letra e vai repetindo, vai praticando junto, porque isso é uma ótima maneira de você praticar a sua fala. E é claro, como serviu para mim, pode ser que sirva para você também, de você melhorar a sua audição ao passo que você melhora a sua fala. Espero que você tenha curtido dessa, sei lá, como posso dizer, dessa experiência que eu quis trocar com vocês. Até semana que vem que tem mais um vídeo. Vou tentar postar o vídeo um pouquinho mais cedo na semana que vem. Beleza? Vou me programar para isso. Espero que estejam gostando. Se tiver alguma dúvida, sempre conversa comigo na sala de aula. Pede dica para mim de estudo, que eu prometo que eu dou. E se quiser comentar no vídeo também, algum pedido, alguma dica, algum desespero, qualquer coisa, pode comentar que eu respondo também numa boa, hein? Obrigado por ter assistido ou ouvido até aqui. Bons estudos, hein? Até mais!